Ele chega para o seu pai e pede a sua parte, a sua herança. Ele sai de sua casa, agora vai viver dissolutamente no mundo. Ele vai agora satisfazer os prazeres da carne. Ele agora quer viver uma vida que ele não vivia. E eu começo a entender que quando eu olho para essa história, e alguns pregoeiros que já vim ministrando sobre essa palavra, eu começo a ver e perceber que muitos só sabem falar mal desse menino que foi embora de casa. Eu começo a perceber que muitos falam que esse menino fez errado, realmente agiu errado. Mas eu vejo o outro lado da história, eu quero compartilhar com a igreja. Esse menino pega os seus pertences, pega a sua herança, aquilo que era por direito. Ele pede ao seu pai, o seu pai em nenhum momento teve que pedir. Pelo contrário, parece que o pai abre a porta da casa para que seu filho vá embora. Mas eu comecei a olhar para a vida deste menino, comecei a entender, no versículo de número 26, o seu irmão, o primogênito, ele chama um dos seus servos e perguntou-lhe o que era aquilo. E a história nos diz que quando o filho mais novo gastou todo o seu dinheiro, quando o seu filho mais novo experimentou tudo aquilo que o mundo poderia oferecer, a história nos diz, querido, que esse menino volta, ele sente saudade de casa, e sentindo saudade de casa agora, ele lembra que os empregados da fazenda eram bem tratados, ele lembra que os empregados da fazenda comiam de melhor, ele lembra que os empregados eram bem cuidados sobre a fazenda. Então ele agora retrocede, ele volta agora e tenta voltar para a sua casa. E a história diz que o seu pai vendo a situação, a história diz que ele vem, ele volta para casa, o seu pai agora quer dar festa. E aí eu entro agora no filho mais novo, no filho mais velho. O filho mais velho chama um dos seus velhos e pergunta: o que é que está acontecendo? E alguém agora está dizendo para o filho mais velho: olha, o seu irmão mais novo voltou e o seu pai está dando festa. A história diz, querido, que o filho mais velho se indignou. Ele ficou com raiva, ele foi irado, porque o pai estava dando festa para aquele que foi embora de casa. Mas eu começo a entender que dentro dessa casa não havia alegria. Eu começo a entender que dentro dessa casa não havia comunhão. Eu começo a entender que dentro dessa casa, em nenhumas noites ou nenhuma manhã de domingo, foi preparada uma mesa, o almoço foi colocado, uma reunião entre família teve. Eu entendo isso, querido. Mas nesse não entendi nada, mas Deus vai te levar onde Ele quer. O irmão mais velho se indignou porque ele teve festa. É sinal que naquela casa não havia festa. E eu começo aqui a aprender, querido, que nós temos que zelar pela nossa família. Eu começo aqui a aprender que nós temos que cuidar da nossa casa. Porque lá em Timóteo, o apóstolo Paulo ratifica que aquele que não cuida bem da sua casa não sabe governar a casa de Deus. E eu entendo que este menino mais velho fica com raiva, porque nunca houve festa dentro de casa. A história não conta sobre a sua mãe, fala do pai. Mas eu percebo que quando o filho mais novo quer ir embora, o pai não faz nada, o pai deixa ir. Eu vejo que o pai também não estava muito preocupado com a situação que aconteceu lá fora. Ainda que o pai sentisse que o filho mais novo ele ia voltar, mas em nenhum momento a Bíblia diz que ele tentou impedir isso. E sabe como? Muitas das vezes, irmãos, a igreja tem perdido muito o inferno, porque não tem festa. E que festa é esta? É Jesus na casa, é alegria na casa. Quantos e quantas vezes, querido? Isso aqui não é só para filho, não, é para marido e para esposa. Segura que vem chumbo grosso por aí. Esse ditado que a grama do vizinho é mais bonita do que a minha, isso está por fora, isso é coisa do inferno, irmão. É sinal que a graminha sua não está sendo cuidada. Né, pastor Deus? É sinal, sabe por quê? Porque não tem festa, porque não tem alegria. Ainda que o menino mais novo volta para casa, mas o filho mais velho ficou indignado. Pai, eu tive tanto tempo do seu lado e nunca me desse um bezerro cevado para comemorar com meus amigos. Eu começo a entender que dentro dessa casa não tinha comunhão. Eu começo a entender que dentro dessa casa, no café da manhã,
Cada um levantava um horário diferente, tomava seu café e ia para o campo. E não é bem por aí, querido. É necessário muitas vezes nós pararmos, conversarmos com nossos filhos, pararmos, conversarmos com a nossa esposa, pararmos, conversarmos com os vossos maridos e mulheres, porque isso vai trazer um firmamento para o seu alicerce conjugal, para a sua família, para que nada lá fora venha encher os olhos dele e traga sobre ele vontades carnais. Porque nós vivemos num mundo onde a carne briga com o espírito briga com a carne. Mas quando você cerca a sua casa, quando você cuida da sua casa, cuida da sua família, o diabo ele pode estar até o derredor esperando uma brecha, mas quando ele não acha, ele não vai entrar, querido. Não adianta carro, não adianta uma conta bancária, não adianta. Isso não vai adiantar nada se você não tiver alegria e comunhão com a sua família. Aleluia! Isso não vai te levar a lugar nenhum, querido, se não tiver amor dentro da casa. Irmão Júnior, como é que eu faço para trazer essa alegria para casa? Busca Jesus de Nazaré, porque Ele é a solução dos seus problemas. Busca Ele, louva Ele. O índice de divórcio está tão grande no Brasil e normal nas igrejas, mas é mais fácil agora a gente procurar o caminho mais fácil do que dobrarmos os joelhos e acreditar que Deus pode mudar a história. Porque Deus ainda muda a história, querido. Deus ainda restaura casamentos. Deus ele restaura a união. Deus ele traz comunhão para dentro da casa. Mas nós temos que pagar o preço. Nós temos que orar. Postar uma foto no Facebook onde o filho estava no quarto, a outro filho no outro quarto, a esposa na cozinha e o marido na sala, todo mundo no Facebook. E mostrou assim, a família de hoje. Não, querido. Essa família pode ser até do mundão, mas a sua não. A sua serve a Jesus. Aleluia! A sua serve a Jesus. Chama ele para dentro da sua casa. Não adianta eu pular, sapatear, abrir o letra, dar 50 revelações para você aqui. Se eu não souber governar bem a minha casa, isso não adianta. Sabe por quê, querido? Porque o mundo aí fora oferece alegria. Uma alegria momentânea. E se você me falar comigo que pecado não é bom, eu discordo de você. Pecado é bom e é muito bom. O ruim é as consequências. Mas eu sabe o que leva a isso? É quando a casa não tem comunhão. É quando a casa não tem alegria. É quando entre um casal não tem mais um diálogo. Quando um casal ou outro chama um para sentar com o outro e fala assim, senta aqui, vamos conversar. Só sabe resolver o grito, nos papos. Pregador, isso acontece nessa igreja, graças a Deus não, mas da onde eu vim, é o que mais acontecia. Tinha dito o pastor Elcio que lá de peixeiro para separar casal. Aqui não acontece isso. Porque é mais fácil gritar do que orar. É mais fácil gritar do que chamar para o joelho. E muitas das vezes, o que levou esse menino a buscar prazer no mundo foi isso, não tinha alegria na casa. Em nenhum momento eu vejo na história, seu pai não chamou, deu um beijo na testa, você, meu filho, eu te amo. Em nenhum momento o pai abraçou e falou assim, filho, não vá, filho. O mundo lá fora é isso, não vá, fica perto de mim. Em nenhum momento o pai matou um bezerro cevado com os dois filhos e colocou os dois filhos junto com a sua esposa e falou assim, hoje é festa na casa de... Mas o que é, pai? Aniversário de quem? Não, hoje é festa, hoje é alegria. O Senhor está na casa. Não, em nenhum momento teve isso nessa casa. Por isso que esse menino foi embora. Mas em nome de Jesus eu vim com uma palavra essa noite. Profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa. O seu marido não vai embora, a sua esposa não vai embora. Os seus filhos não vão embora, sabe por quê? Porque a alegria chega na tua casa hoje. A alegria de Jesus chega na sua casa hoje. A conta pode estar zerada, querido. Aleluia, Deus. Mas a alegria permanece na sua casa. Aleluia, Jesus. Ei, você que está com a sua esposa, dá uma olhada, canto de olho nela. Dá uma olhadinha, fala assim, eu te amo tanto, mulher. Ainda que você não acreditou de vez em quando, eu te amo tanto. Pode falar para ela. Você, esposa, fala para ele, fala. Você é meu Brad Pitt, fala para ela. Fala para ele, fala, eu gosto de ouvir isso. Você é minha rainha. Fala.
Satanás vai um tapa na cara agora. Porque no último dia o que ele tem tentado é colocar discórdia dentro da família. No último dia ele tem tentado colocar esposa contra esposa, esposo contra filho, filho contra pai e vice-versa, querido. Mas quando você chama a sua esposa de linda, ainda que ela acorda com um bafo de leão, o cabelo em cima, querido. Mas quando você olha para ela assim, você não é gata, sabe o que acontece? O inferno recuou de novo, sabe por quê? Ele fala assim, não, ainda que ela amanhece desse jeito, ele não é do mesmo jeito. Isso traz festa para casa. Isso traz festa para casa, querido. Ainda que ele está um pouco mais motivo, olha assim, eu assim, eu, meu príncipe. Olha, você enche de razão, ô, me chamou de príncipe. Isso aí, querido, quando você está lá fora, ainda que as pombaginhas ela passam tentando, você nem pelo contrário, você se enche de razão para assim, a minha princesa está em casa, eu te repreendo em nome de Jesus. A graminha verdinha nunca vai ser melhor do que a sua, desde o momento que você regar a sua graminha. Você está entendendo? O seu filho não vai ser traficante porque você está plantando hoje a unção de Deus sobre a vida dele, querido. A sua filha não vai ser uma prostituta, não sabe mais o quê? Ela vai ser uma levita nas mãos do Senhor, querido. Porque você tem que plantar alegria na sua casa. Você tem que plantar união na sua casa. Eu até concordo quando eu encontro com alguns crentes, você não apareceu na igreja comigo, por quê? E sabe o que é a resposta? Eu tirei hoje um dia para ficar com a minha família. Eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque está cuidando da casa. Está cuidando da casa. Tem muitos pregoeiros caindo, sabe por quê? Quer pregar para o mundo inteiro, mas quando vai pregar para o mundo, esquece que a casa está sendo descuidada. A história diz que quando Davi se ofereceu a pelejar contra Israel, ainda no governo de Saul, a história diz que quando ele saiu, eu esqueci o nome agora da cidade, Ziklag. A história diz que durante 1 ano e 4 meses, quando Davi estava em Ziklag, nenhum mal chegava sobre o arraial. Sabe por quê? Porque o exército inimigo que tentasse contra Davi, ele nem experimentava levantar contra Davi. Por quê? Porque sabia da história de Davi. Sabia que Davi venceu um gigante. E aquilo marcou a sua história. Então quando ele estava dentro da cidade, nada acontecia. Mas quando ele se ofereceu junto com Aquiles a pelejar contra Israel, do lado dos filisteus, a Bíblia diz que quando ele sai do arraial, o exército da Síria saqueia a cidade, coloca fogo, leva-se as mulheres e os filhos do seu soldado. E quando o soldado se retorna, porque não teve peleja, a Bíblia diz que o pranto caiu sobre o rosto do soldado. Todo o exército agora, um dos maiores exércitos sobre a face da terra, levantado por Davi, está agora chorando em pranto. Por quê? Levaram as mulheres e os meninos. Qual é a dor do pai e a dor da mãe quando acontece alguma coisa com o seu filho? Irmão, você pode falar de perda que já perdeu. Eu tenho experiência com isso. A dor da perca, ela derruba a sua espírito. A Bíblia diz que todo o exército se esmorecia. O maior exército de Israel está agora chorando porque as suas mulheres e os seus filhos foram levados cativo. Sabe o que eu aprendo, querido? Não espera que Satanás leve a sua casa cativa. Não espera que o inimigo leve a sua família cativa. Pelo contrário, leve por ela. Lute por ela. Ainda que esteja o vento soprando ao contrário, não desista. Porque em nenhum momento, se você lutar por ela, ela não vai querer pegar a parte dela embora e viver dissolutamente, querido. Mas eu tenho certeza que em todo momento, quando Satanás tentar atacar a sua casa, os seus dentes queridos, a sua família, vai lembrar que alguém plantou uma semente sobre você. E essa semente está sendo guardada e regada pela unção de Deus, pela glória de Deus.
Eu falo uma experiência própria. Então, um dia cheguei em casa, falei com a minha esposa. Eu fui fazer um pedido com uma cliente, a mulher me deu uma cantada. Se tiver a mulher, só misericórdia, só graça. E eu fiz um pedido e eu acho que eu larguei até o meu rastro para trás. Fugisse da aparência do mal. Porque o que Satanás está querendo nos últimos dias, irmãos, é destruir famílias, é destruir casamento. Mas se nós não nos apegar com Deus, Ele vai dar uma rasteira. Então unge a sua casa, unge a sua família. E não brinca com o campo. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele veio para matar e roubar e destruir. E o que ele quer é roubar a sua coroa. O que ele quer é te jogar na lama. Através de quê, irmão Júnior? Pode ser através do seu filho, da sua esposa, do seu esposo. Cuide da sua casa. Cuide da sua família. O pregador se fala que você é recém-casado, não, querido. Estou falando de baixo da unção de Deus. Cuide da sua casa. A campanha está continuando, Deus está abençoando. Mas cuida. Porque eu tenho certeza, se esse pai e a mãe desse menino fizessem festa na casa, esse menino não ia embora de casa. Faz festa na casa. E muitas das vezes não precisa de você gastar muito. Você passar na beirada da rua e encontrar uma rosa, arrancar ela, leva ela. Porque de flores está bem. Um dizer meu amor faz bem. Isso é plantar. Isso é regrar a sua casa. É bem verdade que você está achando que eu estou aqui contando história, mas no reino espiritual Deus está trabalhando sobre a sua vida e sobre o seu casamento. Aleluia! Eu tenho certeza absoluta que a proteção de Deus está descendo sobre a sua casa. E que nessa noite, eu vou parar por aqui, para perceber o objetivo. Mas que nessa noite, você pare, olhe para dentro da sua casa e vê as brechas que podem ser tampadas, para que a sua família vença com sucesso, para que a sua família seja uma família abençoada. Glória a Deus. Eu vou falar algo aqui, irmãos, que eu falei isso com a minha esposa. Aleluia, Jesus. Há pouco dia eu parei a moto ali na cidade, no bairro de Jacaraí. Eu dobrei meu joelho no chão, levantei a mão para o céu e falei assim: Deus, guarda a minha vida e minha casa. Porque eu comecei a ver, irmãos, vulto ao meu redor, de tal maneira, e vozes que eu ouvia: eu vou lutar para acabar com você. Eu via vultos, irmão, durante o dia, claro, 2 horas da tarde, eu via vultos na minha frente. Eu dobrei meu joelho, o carro passando ali, naquela subida do lagoa ali, tem? Do Juário ali. Eu larguei tudo isso, botei meu joelho e falei: Senhor, guarda a minha casa e minha família. Em nome de Jesus, Pai. E quando eu comecei a clamar o sangue dele, eu senti que as vozes mais distantes ficavam. E eu quero dizer nessa noite: faça festa na sua casa. Traga a sua família com um bem maior que você tem. Na festa da igreja lá no Pode Casal, o Maicon fez uma festa lá, então Maicon, onde tinha tudo, mas só tinha 5 dias de vida. E eu aprendo com isso, irmão, não adianta ter tudo, se não tiver tempo são nossas famílias. Se não pararmos um pouquinho, olhar para os nossos filhos, que ainda falam bem bolado igual a minha filha, mas brincar com ela. Eu tinha uma experiência agora, esse final de semana, alguns sabem que minha esposa foi para São Paulo, e eu fiquei com a Maria do quarto ali no domingo à noite, domingo de dia, domingo à noite, segunda pela manhã um pouquinho, de segunda à noite, e ali eu tive um momento de alegria, irmãos, aonde eu pude parar mais da atenção na ela, aonde poucos minutos ela sentia falta da mãe, mas eu estava ali cercando ela, protegendo ela, cuidando dela. Aí eu começo a entender o cuidado que Deus tem comigo, tem com você, irmãos. O cuidado que Deus tem conosco, irmãos. Porque todos os dias nós temos morte, nós temos assalto,
pessoas que têm se destruído, casamentos destruídos, famílias destruídas. E a nossa tem se permanecido de pé. Por quê? Porque o Senhor está guardando a nossa casa. Porque a Bíblia diz: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Isso é alegria, irmãos. Aleluia, Jesus. Eu fico imaginando o tempo que eu brincava com ela ali, pegando um macaquinho que ela tem bonito lá. Ela ama aquele macaquinho dela. Eu ficava brincando com ela, a lágrima descia nos meus olhos. E o Senhor falava no meu coração: assim eu cuido de você. Quando você cuida dos seus, automaticamente o Senhor cuida de você na tua casa. Coloque seus pés, quero orar por você. Oh, abaixando.